Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. E o nosso estudo hoje vai se embasar na questão 10 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe para isso o sentido. Vamos meditar um pouquinho sobre isso. A partir da questão 10 até a questão 13, Kardec vai falar para a gente sobre os atributos de Deus. Um pouco das suas características e como nós podemos compreendê-lo. E Kardec tem aquele segundo passo na investigação sobre Deus. O seu primeiro foi entender o que é Deus, quem é Deus. No segundo, provar a sua existência. Agora existe uma curiosidade. Deus existe. Já sabemos um conceito para poder compreender dentro do nosso raciocínio primitivo o que é Deus. Então agora quais são as características dele? Mas Kardec é audacioso. Ele quer conhecer a natureza íntima de Deus. E os espíritos vão ser categóricos ao responder que nós não temos condição para isso. Quando os espíritos falam que nos falta um sentido, a gente procura esse sentido lá no dicionário. E a gente vai entender então que, na verdade, o que nos falta é o estado de espírito que faculta ao homem a condição de perceber e conhecer o que é altamente superior. Porém, esse desconhecer, por mais que vai acompanhar toda a trajetória espiritual de cada um de nós, porque nunca seremos perfeitos como o Pai é perfeito, a nossa perfeição sempre será relativa à sua perfeição, esse grau de desconhecimento diminui a partir do progresso do espírito. Então, toda encarnação, todos os dias, nós podemos conhecer um pouco mais sobre Deus. O que nós precisamos, na verdade, é do esforço. E aí, então, Miramês vai nos ajudar, dizendo que a natureza íntima de Deus escapa aos sentidos humanos em toda a sua trajetória evolutiva. Somente Deus se conhece, e o que não acontece conosco, nós não nos conhecemos. Então, Miramês começa nos ajudando na reflexão de que, realmente, esse sentir a Deus em toda a sua essência, para a gente, é impossível, porque somos criaturas. Mas Deus se conhece em sua perfeição, e somente Ele conhece dessa forma, com esse grau de intimidade, com esse grau de conhecimento. Porém, nós somos convidados a estudarmos a nós mesmos e percebermos a sua atuação em nós. Só que nós não nos conhecemos. E é um grande caminho, uma grande trajetória essencial é o autoconhecimento. E por mais que essa trajetória de autoconhecimento seja doída, seja sofrida, seja difícil, desafiadora, é a trajetória que mais recompensa, porque é a única capaz de nos ajudar a desvencilhar do mal que habita em nós e progredir para a felicidade que tanto esperamos. E aí, nesse caminho de entender um pouco sobre a natureza de Deus, Miramês diz que parar de estudar a sua personalidade majestosa é desconhecer o valor do progresso, que sempre nos convida para avançar. Porém, dar saltos incompatíveis com as nossas forças é quebrar a tônica da nossa capacidade. Então, estudemos sobre Deus. Estudemos sobre essa majestosa personalidade que a tudo governa. E é por isso que a doutrina espírita
nos possibilita ter um capítulo inteiro sobre Deus em O Livro dos Espíritos. Tem a parte religiosa e moral também em O Evangelho segundo o Espiritismo. E obras como O Consolador de Emmanuel e outras tantas que a doutrina espírita nos traz por médiuns, por espíritos de alto nível de compreensão das realidades espirituais e nos falar sobre esse Deus bondoso. Então vamos nos debruçar sobre isso. E quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente conhece da gente. E quanto mais a gente avança no conhecimento sobre Deus, mais a gente tem a capacidade de olhar para cada um de nós, para dentro de si mesmo, com um olhar dele, acolhendo as imperfeições e as superando, pegando as potencialidades e progredindo ainda mais. Mas não queiramos dar passos incompatíveis com as nossas forças, porque nós vamos cair. Nós vamos ter que voltar e reviver a experiência. Vamos buscar crescer à medida que damos conta. E está tudo bem se não acompanha o progresso que a gente gostaria. Mas uma lição mal vivida precisa de ser repetida. Uma lição bem vivida, ela vira verdade espiritual enraizada em nossas almas. E aí se torna algo tão tranquilo de viver. Porque para nós passa a ser normal essa experiência no Cristo, essa experiência com Deus, essa experiência em nós mesmos. Mas se nós não conseguimos dar um grande passo, qual é o passo necessário para agora? Miramês diz que basta por enquanto saber que Ele, Deus, existe e aprender algo mais sobre seus atributos, que o tempo, impulsionado pela nossa vontade, dar-nos-á ambiente favorável de sentirmos a divindade em nós, ou que já representa um grande avanço nas esteiras dos Evos. Ou seja, dentro do caminho da eternidade que nós temos, o agora basta entender. Entender não, saber, ter certeza que Deus existe. Aprender sobre os seus atributos nos aproxima de Deus. E se isso for para nós uma verdade incontestável, aí precisamos do exercício da vontade, porque aí vamos perceber a atuação desse Deus em nossas vidas. E sabe aquele sentimento de solidão? Vai passar. Sabe aquele sentimento de que estou sozinho no caminho? Vai passar. A incompreensão vai passar. Porque temos tudo isso, todas as nossas necessidades supridas em Deus. E aí nós vamos mudar o nosso comportamento mental. É como se a gente mudasse a chave. Porque sabendo que não estamos sozinhos, que nós temos a companhia de Deus, que nós temos a sua compreensão, nós nos abrimos também para o outro. Então, para a compreensão do outro, para a companhia do outro, para o entendimento e o amor do outro. Porque a gente para de vibrar numa sintonia mais pesada. A gente se aproxima de quem sabe tudo primeiro, que é Deus. E aí, depois que Ele faz esse tratamento na nossa alma, nós nos abrimos para os demais benesses do estar encarnado. E, continuando, Miramês nos diz que a justiça vibra em toda a criação como agente de Deus, acompanhada pela misericórdia do seu amoroso coração, que bate dentro do infinito, no ritmo da luz. Nesse sentido, Miramês quer nos mostrar que nesse caminho de conhecimento sobre Deus e sobre nós mesmos, muitas vezes vamos nos perguntar a atuação da justiça de Deus. Só que a justiça em Deus ela é acompanhada de amor e misericórdia. Nós não deixamos de sofrer as consequências dos nossos atos. Deus não é um pai injusto e conduzindo filhos mimados ao caminho do erro. Ele é um pai justo que corrige as nossas necessidades de corrigenda, permeando de amor, de acolhimento, de carinho, de atenção,
nos dando a mão e nos ensinando a dar os passos mais seguros na direção certa. Mas se o caminho para aprendermos nós nos bater em compreensão e dizermos que está sendo sofrido, calma. Vai estudar as leis divinas. Estuda sobre Jesus. Olha os passos de Jesus. Olha os passos de grandes espíritos que nos foram exemplos aqui na Terra. E aí nós vamos ter coragem para entender que a todo momento a justiça de Deus age em nossos corações. Nós não somos injustiçados. O fardo não está mais pesado do que a gente dá conta. A gente só tem medo do fardo porque ainda não o colocamos no lugar certo, que é diante de Jesus, que diz que o fardo é leve, o jugo é suave, mas que para isso bastava ir até Ele. Primeiramente nos convida assim, torna-se necessário estudar na área em que nos compete agir, procurar aprimorar conhecimentos já adquiridos, fortificar em nossas vidas todas as qualidades nobres que começam a se despertar em nossos corações. Vamos agir, sair do comodismo espiritual, estudar sobre a nossa relação com Deus para que esse elo possa se fortificar a tal ponto que não se quebre mais. E aí essa confiança nossa em Deus fica tão grande, mas tão grande, que a gente não consegue mais viver sem Ele. Porque vai se tornar natural. É como aquele amigo que tá difícil, a gente liga. Que tá pesado, a gente desabafa. Que tá precisando, a gente pede colo. E melhor, aquele amigo que quando nos olha nos olhos, a gente não precisa de falar nada. Ele já entendeu tudo. Esse é o amigo Jesus. Esse é o amigo principal. Nós temos esse amigo em Deus. Então não vamos nos desviar de seus cuidados. E Miramês então vai falar para a gente o próprio desafio para hoje. Essa nossa atividade espiritual para hoje. Ele fala assim: procuremos pela meditação entender quem nos governa e sejamos obedientes a essa força universal, que tudo se tornará sereno em nosso íntimo e ao nosso derredor. Miramês está nos convidando então, tire um tempo para meditar. Perceba qual é a vontade de Deus para a sua vida. Perceba aonde Deus está atuando em sua vida. Seja obediente a essa voz de Deus, a essas leis de Deus que nos falam na consciência. E aí nós vamos encontrar a paz de espírito, a serenidade, o amor que está faltando dentro de nós. Porque nós não fomos na água da vida, na fonte da vida, para beber água pura. Como a samaritana um dia pediu: Senhor, dai-me dessa água. Peçamos também: Senhor, nos deixe beber da sua fonte. Queremos matar a sede. Não queremos voltar a ter sede. E se essas leis de Deus estão na nossa consciência, é no silêncio e na meditação que nós vamos conversar com Ele. E lembrem-se, segundo o Miramês, os caminhos são infinitos. Como infinitos são os nossos destinos ante o Todo-Poderoso que nos fez por amor. É o amor que nos rege. Não tem caminho determinado. Não tem caminho certo. Não existe aquele destino pré-determinado imutável. Nós somos espíritos em progresso. Vamos caminhar pelos caminhos que damos conta. O importante é que trilhemos esse caminho escolhido por nós, com Jesus. Que a nossa meta seja Deus e que o nosso passo a passo seja feito do amor de Deus que habita em nós, para que a comunhão entre nós jamais volte a ter rupturas, mas que se estabeleça perante o infinito, perante a eternidade, porque não morreremos, não acabaremos. Depois de criados por amor,
somos filhos da eternidade. Que Jesus nos abençoe. Que tenhamos todos nós um bom dia.